Hagrid era tão grande que abria caminho pela multidão sem esforço. Harry só precisava segui-lo de perto. Passaram por livrarias e lojas de música, lanchonetes e cinemas, mas nenhuma loja parecia vender varinhas mágicas. Aquela era apenas uma rua comum, cheia de gente comum. Seria realmente possível que houvesse montes de ouro dos bruxos enterrados quilômetros abaixo dali? Haveria realmente lojas que vendessem livros de feitiços e vassouras? Não seria talvez uma grande peça que os Dursley tinham pregado? Se Harry não soubesse que os Dursley não tinham senso de humor, poderia ter tirado uma dessas conclusões. Mas, por alguma razão, embora tudo que Hagrid tivesse dito até ali fosse inacreditável, Harry não podia deixar de confiar nele. É aqui, disse Hagrid parando. O Caldeirão Furado. É um lugar famoso. Era um barzinho sujo. Se Hagrid não o tivesse apontado, Harry nem teria reparado que existia. As pessoas que passavam apressadas nem olhavam para aquele lado. Os olhos delas corriam da grande livraria a um lado, à loja de discos no outro, como se nem conseguissem ver o Caldeirão Furado. Na verdade, Harry teve a sensação muito estranha de que somente ele e Hagrid eram capazes de vê-lo. Antes que pudesse comentar isto, Hagrid o empurrou para dentro. Para um lugar famoso, o caldeirão era muito escuro e miserável. Havia umas velhas sentadas a um canto, bebendo pequenos cálices de xerez. Uma delas fumava um longo cachimbo. Um homenzinho de cartola conversava com o velho dono do bar, que era bem careca e parecia uma noz viscosa. O zum-zum das conversas parou quando eles entraram. Todos pareciam conhecer Hagrid. Acenaram e sorriram para ele. Tom apanhou um copo perguntando: "O de sempre, Hagrid?" "Não posso, Tom. Estou a serviço de Hogwarts", disse Hagrid, dando uma palmada com a manzorra no ombro de Harry, o que fez os joelhos do garoto dobrarem. "Meu Deus!" exclamou Tom, fitando Harry. Será possível?" O caldeirão furado repentinamente parou e fez-se um silêncio total. "Valha-me Deus!" murmurou o velho Tom. "Harry Potter! Que honra!" E saiu correndo de trás do balcão, precipitou-se para Harry e agarrou suas mãos, as lágrimas nos olhos. "Seja bem-vindo, Sr. Potter, seja bem-vindo." Harry não sabia o que dizer. Todos tinham os olhos nele. A velha com o cachimbo puxava o fumo sem se dar conta de que o cachimbo apagara. Hagrid sorria radiante. Logo houve um grande arrastar de cadeiras e no momento seguinte, Harry se viu apertando as mãos de todos no caldeirão furado. "Doris Crockford, Sr. Potter. Não acredito que finalmente posso conhecê-lo." "Estou tão orgulhosa, Sr. Potter, tão orgulhosa. Sempre quis apertar sua mão. Estou nas nuvens." "Encantado, Sr. Potter. Nem sei lhe dizer o quanto. Diggle é meu nome. Dédalo Diggle." "Já vi o senhor antes", disse Harry, e a cartola de Diggle caiu de tanta excitação. "O senhor se curvou para mim uma vez numa loja." "Ele se lembra!" exclamou Dédalo Diggle, olhando todos à volta. "Vocês ouviram isso? Ele se lembra de mim." Harry apertou muitas mãos. Doris Crockford não parava de voltar para um novo aperto. Um rapaz pálido adiantou-se, muito nervoso, um olho trêmulo. "Professor Quirrell", disse Hagrid. "Harry, o professor Quirrell vai ser um dos seus professores em Hogwarts." Potter", gaguejou o professor Quirrell, apertando a mão de Harry. Nem sei de dizer que prazer enorme é conhecê-lo." "Que tipo de mágica o senhor ensina, professor Quirrell?" De defesa contra as artes das trevas", murmurou o professor Quirrell, como se preferisse não pensar no assunto. "Não que você precise, hein, Potter?" Ele riu nervoso. Você veio comprar o material, suponho?" "Tenho que comprar um livro novo sobre vampiros." Parecia aterrorizado só de pensar. Mas os outros não queriam deixar o professor Quirrell ficar com Harry só para ele. Levou bem uns 10 minutos para o menino se livrar de todos. Finalmente, Hagrid conseguiu se fazer ouvir naquela balbúrdia. "Precisamos nos apressar. Temos muitas compras a fazer. Vamos, Harry." Doris Crockford apertou a mão de Harry uma última vez e eles passaram pelo bar e saíram num pequeno pátio murado, onde não havia nada exceto uma lata de lixo e um pouco de mato. Hagrid sorriu para Harry. "Eu lhe falei, não foi? Falei que você era famoso. Até o professor Quirrell ficou tremendo de emoção de o conhecer. Mas, em geral, ele está sempre tremendo."
Ele é sempre tão nervoso? Ah, é, coitado. Uma cabeça brilhante. Foi bem enquanto estudou em livros, mas quando tirou um ano para aprender na prática, dizem que encontrou vampiros na Floresta Negra e teve um problema feio com uma feiticeira. Nunca mais foi o mesmo. Tem pavor dos alunos, tem pavor da matéria que ensina. Agora, cadê o meu guarda-chuva? Vampiros, feiticeiras, a cabeça de Harry estava girando. Entre mentes, Hagrid contava tijolos na parede por cima da lata de lixo. 3 para cima, 2 para o lado, murmurou. Certo, chegue para trás, Harry. Ele bateu na parede 3 vezes com a ponta do guarda-chuva. E o tijolo que tocou estremeceu, torceu-se. No meio apareceu um buraquinho, que se foi alargando cada vez mais. 1 segundo depois, se viram diante de um arco bastante grande até para Hagrid. Um arco que abria para uma rua de pedras irregulares, serpeava e desaparecia de vista. Bem-vindo, disse Hagrid, ao beco diagonal. Ele riu do espanto de Harry. Atravessaram o arco. Harry deu uma espiada rápida por cima do ombro e viu o arco encolher instantaneamente e virar uma parede sólida. O sol refulgia numa pilha de caldeirões à porta da loja mais próxima. Caldeirões, todos os tamanhos. Cobre, latão, estanho, prata. Alto mexediço, dobrável, dizia um letreiro acima. É, você vai precisar de um, disse Hagrid, mas temos de apanhar o seu dinheiro primeiro. Harry desejou ter 8 olhos. Virava a cabeça para todo lado enquanto caminhavam pela rua, tentando ver tudo ao mesmo tempo. As lojas, as coisas às portas, as pessoas fazendo compras. Uma mulher gorducha do lado de fora de uma farmácia abanou a cabeça quando passaram por ela e disse: Fígado de dragão, 17 sickles 30 gramas. Eles endoidaram. Um pio baixo e suave veio de uma loja escura com um letreiro onde se lia: Empório de corujas, douradas, das torres, do campo, marrons e brancas. Vários garotos, mais ou menos da idade de Harry, espremiam os narizes contra a vitrine que tinha vassouras. Olhe, Harry ouviu um deles dizer, a nova Nimbus 2000, mais veloz que nunca. Havia lojas que vendiam vestes, lojas que vendiam telescópios e estranhos instrumentos de prata que Harry nunca vira antes. Janelas com pilhas de barris contendo baços de morcegos e olhos de enguias. Pilhas mal equilibradas de livros de feitiços, penas de aves para escrever e rolos de pergaminhos, vidros de poções, globos de Gringotts, anunciou Hagrid. Tinham chegado a um edifício muito branco que se erguia acima das lojinhas. Parado diante das portas de bronze polido, usando um uniforme vermelho e dourado, havia... É um duende, disse Hagrid baixinho, enquanto subiam os degraus de pedra branca até o duende. Ele era uma cabeça mais baixa do que Harry. Tinha uma cara escura e inteligente, uma barba em ponta, e Harry reparou mãos e pés muito compridos. O duende os cumprimentou com uma reverência quando entraram. Em seguida, depararam com um segundo par de portas, desta vez de prata, onde havia gravado o seguinte: Entrem, estranhos, mas prestem atenção ao que espera o pecado da ambição, porque os que tiram o que não ganharam, terão é que pagar muito caro. Assim, se procuram sob o nosso chão um tesouro que nunca enterraram, ladrão, você foi avisado. Cuidado, pois vai encontrar mais do que procurou. Não te disse? Só um louco tentaria roubar o banco, lembrou Hagrid. 2 duendes se curvaram quando eles passaram pelas portas de prata e desembocaram em um grande saguão de mármore. Havia mais de 100 duendes sentados em banquinhos altos atrás de um longo balcão, escrevendo em grandes livros-caixas, pesando moedas em balanças de latão, examinando pedras preciosas com óculos de joalheiro. Havia ao redor do saguão portas demais para contar, e outros tantos duendes acompanhavam as pessoas que entravam e saíam por elas. Hagrid e Harry se dirigiram ao balcão. Bom dia, disse Hagrid a um duende desocupado. Viemos sacar algum dinheiro do cofre do Sr. Harry Potter. O senhor tem a chave? Tenho em algum lugar, disse Hagrid, e começou a esvaziar os bolsos em cima do balcão, espalhando um punhado de biscoitos de cachorro mofados em cima do livro-caixa do duende. O duende franziu o nariz. Harry observou o duende do lado direito pesar um monte de rubis do tamanho de carvões em brasa. Achei,
exclamou Hagrid finalmente, mostrando uma chavinha de ouro.